Existe uma forma de transformar o lixo do jantar de ontem em algo que faz as suas plantas crescerem 3 vezes mais rápido. Sem saco de adubo, sem ida à loja de jardinagem, sem gastar €1, só restos de cozinha passando por um único processo que leva cerca de 1 hora. O custo é zero. Zero mesmo. A indústria global de fertilizantes sintéticos fatura mais de 230 mil milhões de dólares por ano, segundo a Grandview Research. Ela vende sacos de pó que uma chuva decente leva logo embora do seu solo, sacos que você tem de comprar outra vez no mês seguinte, e no outro a seguir. Todas as estações, todos os anos, pelo resto da sua vida de jardineiro. Mas, neste momento debaixo da floresta amazônica, existem manchas de solo feitas com restos de cozinha e fogo há mais de 2.000 anos. O cientista do solo, Bruno Glaser, da Universidade de Bayreuth, passou a carreira a documentá-las. Essas manchas continuam 10 vezes mais férteis do que cada centímetro de solo comum à sua volta. 2.000 anos de chuva, 2.000 ciclos de clima, e continuam a produzir. Ninguém lhes deu um único insumo comprado em 25 séculos. A indústria não deixou isto passar. Encontrou. Depois fez as contas. E não se constrói um negócio anual de 230 mil milhões de dólares com algo que não custa nada e nunca precisa de ser reposto. Esse silêncio não é acidente. Esse silêncio é um modelo de negócio. Há uma etapa neste processo que quase toda a gente salta da primeira vez. Não é o fogo. É o que se faz na semana seguinte ao fogo, antes de este material tocar no seu solo. Se saltar essa etapa, as suas plantas vão crescer mais devagar, não mais depressa. Continue comigo e eu vou mostrar exatamente qual é esse passo e por que importa mais do que tudo o resto junto. A indústria dos fertilizantes sintéticos mudou para sempre em 1909, quando 2 químicos alemães, Fritz Haber e Carl Bosch, descobriram como retirar azoto diretamente do ar e fixá-lo num pó. Em 1913, a fábrica deles já operava em escala industrial total. Segundo o USDA Economic Research Service, esse processo hoje alimenta cerca de metade da população mundial. E isso é uma conquista real que merece ser dita com clareza. Mas também criou um sistema em que o seu solo fica dependente desse pó, como um corpo ligado a um soro no hospital fica dependente da bolsa. Pare com o pó e o solo produz menos. A cada estação em que o aplica, a parte viva do seu solo enfraquece. Investigadores do Rodale Institute acompanham isso em ensaios de longo prazo, lado a lado, desde 1981. O solo fica com mais fome enquanto o saco fica mais caro. Isso não é mistério. É assim que funciona um modelo de subscrição. Há 2.500 anos, alguém que vivia nas margens do rio Amazonas pegou no que sobrava de uma refeição e passou aquilo pelo fogo de uma forma que mudou o chão sob os seus pés para sempre. Os arqueólogos deram a isso o nome de Terra Preta. Esses solos, como Johannes Lehmann, da Universidade Cornell, vem documentando em pesquisas desde 2006, são tão biologicamente ativos que os habitantes da Amazônia, ainda hoje, os escavam e vendem em sacos como substrato premium. Ninguém voltou a plantar aquelas manchas. Ninguém as alimenta. Elas alimentam-se sozinhas. A terra escura cria mais terra escura, estação após estação, sem a ajuda de ninguém. Este conhecimento não ficou num só continente. Agricultores japoneses do período Edo, algures entre os anos 1600 e 1800, carbonizavam cascas de arroz e misturavam-nas nos arrozais em cada plantio. Chamavam a esse material kunstan. Era saber comum passado de uma família de agricultores para a outra. Na Coreia Antiga, madeira e osso carbonizados iam para os canteiros antes de cada plantio. Cientistas do solo da Universidade de Wageningen, nos Países Baixos, identificaram solos antigos semelhantes, enriquecidos com carvão em toda a África Ocidental, chamados African Dark Earths, que seguem exatamente o mesmo padrão, feitos à mão. Duram séculos e ainda hoje superam cada pedaço de terra intacta à volta. Todas as culturas que ficaram tempo suficiente num lugar para aprender com o próprio solo descobriram a mesma coisa. Quando se enterra certo tipo de matéria orgânica carbonizada, o solo muda de forma permanente. Fica melhor e não se esgota. Você já viu por que isto funciona sem perceber? Se alguma vez olhou de perto para um pedaço de carvão deixado numa grelha, a ponta que não queimou por completo parece uma esponja minúscula, cheia de buracos, canais a atravessá-la em todas as direções. Agora imagine essa mesma estrutura reduzida ao tamanho de um grão de arroz. Depois, imagine milhares de milhões dessas pequenas esponjas do tamanho de grãos de arroz misturadas num punhado de terra escura. É assim que este material parece ao microscópio. Cada um desses poros é uma casa para a água, para nutrientes, para os micro-organismos do solo que fazem o trabalho real de alimentar as raízes. Segundo a investigação de Lehmann, publicada na revista Nature Plants, micróbios benéficos do solo podem colonizar esses poros e manter-se ativos durante séculos.
Isto não é como composto, que se decompõe e desaparece após uma estação. Quando este material entra no seu terreno, fica lá por toda a sua vida, pela vida dos seus filhos e por gerações depois disso. O erro mora na primeira hora depois de fazer este material, não no plantio, não mais tarde, logo no início, nessa primeira hora. Guarde isso no fundo da cabeça. Isto é o que você vai precisar. Quero ser totalmente honesto consigo em relação a cada número. Você precisa de um recipiente de metal com tampa bem fechada. Uma lata de tinta velha com tampa de pressão é perfeita. Uma lata metálica de café com papel alumínio bem preso na boca serve. Um balde pequeno de metal com tampa serve. Se você realmente não tiver nada disso em casa, uma lata de tinta em loja de material de construção custa cerca de $3. A maioria das pessoas já tem algo assim na garagem ou no quintal. Você precisa de resíduos orgânicos secos da cozinha. Cascas de banana, cascas de legumes, pão seco, papelão de caixa de cereal rasgado em pedaços pequenos, sacos de papel, palha de milho, borra de café seca, restos secos de frutas, casca de arroz. A única regra é que tudo esteja realmente seco antes de entrar. Material úmido cria vapor dentro do recipiente quando esquenta e o processo não sai limpo. Espalhe os restos numa assadeira velha e deixe no sol por 1 ou 2 dias. Ou leve ao forno numa temperatura mais baixa do que você usaria para assar biscoitos, com a porta entreaberta por cerca de 2 horas. Quando você aperta um pedaço entre os dedos e ele esfarela como um biscoito seco, está pronto. Você precisa de uma fonte de fogo. Uma churrasqueira pequena serve. Um braseiro serve. Um círculo de tijolos com fogo de lenha dentro serve. Um tambor de metal com fogo aceso no fundo serve. Você precisa de calor constante o bastante para deixar as paredes externas do seu recipiente pequeno muito quentes ao toque. Você precisa de um prego e um martelo, ou de uma furadeira pequena. Vai fazer um furo na tampa do recipiente interno, mais ou menos da largura de um lápis, só um. Você precisa de um balde e de algum líquido orgânico para a etapa de carga. Pode ser a água escura que sobra de restos de legumes de molho. Pode ser composto pronto misturado num balde com água e deixado descansar de um dia para o outro. Pode ser o líquido que escorre do fundo de uma composteira com minhocas, se você tiver uma. Se não tiver nada disso, até água comum com um punhado de composto pronto misturado já serve como ponto de partida. Você precisa de um pedaço de pau ou de um rolo velho de massa para esmagar. É só isso mesmo. Nada comprado em loja, nada pedido pela internet. Nada que você já não tenha ou não consiga achar hoje na sua cozinha. Aperte bem os resíduos secos dentro do recipiente de metal. Encha sem folga, como você arruma uma mala para um fim de semana. Quanto mais apertado, mais material vira carvão numa só leva. Tampe. Pegue o prego e o martelo e faça um furo no centro da tampa. O furo deve ter mais ou menos a largura da ponta de um lápis. Essa etapa não é opcional e não é detalhe. Sem esse furo, a pressão aumenta dentro do recipiente fechado enquanto ele aquece. A tampa pode saltar com violência. Um único furo pequeno libera essa pressão e mantém tudo seguro. Monte o fogo. Deixe firmar até haver chama de verdade, não só fumaça. Depois coloque o recipiente fechado e cheio direto no fogo ou bem em cima dele. Você quer chama tocando as laterais do recipiente, então se afaste e deixe acontecer. Em cerca de 10 a 15 minutos, você vai ver fumaça saindo daquele pequeno furo na tampa. Essa fumaça é a umidade e os gases sendo expulsos pelo calor. Pense no que acontece quando você torra pão no forno. Primeiro ele amolece, depois seca, depois fica dourado, depois escurece. A mesma sequência está acontecendo dentro do recipiente agora, só que sem oxigênio, então nada pega fogo. O material está carbonizando em vez de queimar. Esse é todo o segredo do processo. O fogo precisa de oxigênio do mesmo jeito que você precisa de ar para respirar. Tire o oxigênio e você obtém carvão em vez de cinza. Seus restos de cozinha estão virando uma melhoria permanente para o solo, em vez de sumirem em fumaça. Observe o furo na tampa. No começo a fumaça é grossa, branca e constante. Depois de cerca de 30 a 45 minutos ela diminui, fica mais fina, quase transparente. Quando a fumaça que sai desse furo estiver quase sumindo, o processo terminou. Pegue o recipiente com luvas grossas de forno ou pinças de metal e coloque num lugar à prova de fogo, como um piso de concreto ou terra limpa. Ainda não abra. O material dentro continua muito quente, e abrir agora deixa entrar oxigênio, o que inicia fogo de verdade lá dentro e destrói o que você acabou de fazer. Deixe quieto por pelo menos 2 horas. De um dia para o outro é melhor. Quando o recipiente estiver totalmente frio, abra a tampa. Dentro, você vai encontrar pedaços pretos e quebradiços que parecem exatamente carvão de churrasqueira. Esmague tudo sobre uma tábua velha ou um pedaço plano de concreto. Você quer pedaços mais ou menos do tamanho de uma ervilha. Não menores que uma ervilha, porque material muito fino pode se compactar no solo e bloquear a passagem da água. Não maiores que uma bola de gude grande,
porque pedaços grandes demais não se misturam ao solo de forma uniforme. O tamanho de uma ervilha dá ao mesmo tempo a estrutura porosa e a boa mistura. Aqui está o erro que quase todo mundo comete. A pessoa pega esse material preto recém-triturado e mistura direto no canteiro. Fica empolgada. Espera que as plantas disparem em uma semana. Em vez disso, as plantas parecem um pouco piores do que antes. As folhas podem empalidecer. O crescimento pode desacelerar por 2 ou 3 semanas. Aí a pessoa decide que tudo isso é mito e nunca mais tenta. Foi exatamente isto que aconteceu com elas e por quê? O biochar fresco é como uma esponja de cozinha seca, que nunca foi molhada. Cada poro minúsculo dentro dele está totalmente vazio. E poros vazios têm fome. Quando você coloca biochar fresco, ainda sem carga, na terra, ele faz exatamente o que uma esponja seca faz ao ser posta sobre uma superfície molhada. Puxa tudo na mesma hora. Os nutrientes que já estavam no seu solo, nitrogênio, minerais. Tudo o que sua planta estava consumindo antes de você adicionar o biochar. Agora quem consome isso é o biochar. Sua planta passa semanas definhando enquanto ele vai se enchendo devagar. A International Biochar Initiative, órgão científico independente que acompanha as pesquisas sobre biochar desde 2006, revisou vários testes que registram exatamente esse resultado quando o material cru, sem carga, vai direto para o solo de cultivo. A solução leva só uma semana a mais e exige quase nenhum esforço. Pegue o biochar triturado e coloque tudo num balde. Despeje ali sua matéria orgânica líquida. Água de composto, chorume de minhocário, água de restos de legumes deixados de molho, qualquer líquido com nutrientes dissolvidos. O biochar vai começar a absorver na hora. Continue acrescentando líquido até o material parar de beber e sobrar um pequeno acúmulo no fundo. Cubra o balde sem vedar, com um pedaço de papelão ou um pano para o ar ainda entrar. Deixe em um lugar que não seja frio demais. Veja depois de 2 dias. Se tiver absorvido tudo, coloque mais. Deixe ali por pelo menos 5 dias no total. 7 é melhor. 2 semanas é o ideal. Nesse tempo, algo que parece nada na verdade está acontecendo. Os micro-organismos desse líquido entram nesses poros e passam a colonizá-los. Os nutrientes dissolvidos preenchem os espaços vazios. O biochar deixa de ser uma esponja faminta e vira uma esponja carregada. Quando você finalmente mistura isso ao solo, ele não tem mais nada a roubar. Em vez disso, começa a lhe entregar de imediato água, nutrientes, um lar permanente para a vida do solo que alimenta suas plantas. Existe um teste simples para saber quando o biochar está pronto. Jogue um pequeno punhado num copo com água. O biochar fresco e seco boia porque seus poros estão cheios de ar, do mesmo jeito que uma esponja seca boia na pia. O biochar bem carregado afunda porque esses poros agora estão cheios de líquido. Se afundar, está pronto para ir para a terra. Se ainda boiar, deixe mais tempo no balde. Agora misture ao solo. Incorpore aos 25 centímetros de cima do canteiro, a mesma profundidade em que você usaria uma pazinha para plantar uma muda. Para um canteiro mais ou menos do tamanho de uma mesa de cozinha, use o equivalente a 2 ou 3 latas grandes de café, cheias de biochar carregado. Espalhe por todo o canteiro de forma uniforme, não amontoado num canto, como passas grudadas num pão. Regue bem depois de misturar. Depois, plante. O que você vai ver nas próximas 2 ou 3 semanas acontece numa ordem específica. Se estiver começando por sementes, a primeira mudança é a germinação mais rápida. Depois, vem um verde mais intenso nas folhas das plantas que já estavam ali. O maior efeito é no desenvolvimento das raízes, que você não vê, mas vai sentir na colheita. Solo corrigido com biochar forma sistemas radiculares bem maiores do que solo sem biochar. E raiz maior significa que a planta consegue beber de uma porção maior do solo e se alimentar de uma porção maior dele ao mesmo tempo. Pense na diferença entre beber água por um canudinho fino de café e beber por uma mangueira larga de jardim. É a mesma água, é o mesmo esforço da planta, mas um deles dá acesso a muito mais daquilo de que ela precisa. Esse é todo o mecanismo. Raízes mais profundas e mais amplas, alcançando um solo que retém mais água e mais nutrientes por causa de milhões de poros minúsculos, como esponjas. A planta cresce mais rápido porque consegue alcançar mais de tudo, por mais tempo. Os restos de cozinha de um quintal comum, passando por esse processo 2 ou 3 vezes por ano, podem enriquecer de forma permanente um canteiro do tamanho de uma mesa grande de jantar. E esse canteiro mantém essa melhora por décadas, sem exigir mais atenção. Quando você adiciona mais biochar carregado na estação seguinte, não está substituindo o que colocou antes. O que entrou antes continua lá. Continua funcionando. Você está somando por cima. A cada estação, o solo fica mais rico e não mais pobre. É exatamente o oposto do que acontece com fertilizante sintético. Com o pó sintético, a cada estação, seu solo fica mais dependente e menos capaz sozinho.
Com isso, a cada estação, ele fica mais vivo e mais capaz sem você. Sem ida à loja, sem sacos chegando à sua porta, sem pedir permissão a ninguém para produzir comida melhor. Há mais uma coisa nisso tudo que demorou bastante para aparecer nas pesquisas, e ela muda a forma como você enxerga o problema inteiro quando ouve. O solo que você constrói desse jeito não alimenta só suas plantas. Ele armazena, de forma permanente no subsolo, carbono retirado do ar. Um estudo publicado em 2017 na Nature Communications estimou que, se o biochar fosse aplicado em larga escala em terras agrícolas degradadas, a quantidade de carbono que poderia ficar presa no solo para sempre equivaleria a tirar das ruas todos os carros que hoje circulam na terra. Não por um ano, para sempre. As cascas da sua cozinha, seu fogo de uma hora, seu balde de uma semana. Essa cadeia termina no solo e fica ali por séculos. Agora vem a parte honesta, porque toda ferramenta tem a sua. Os maiores ganhos do biocarvão aparecem em solo pobre, solo arenoso, que drena rápido demais e quase não retém nada, solo argiloso, que fica encharcado e sufoca as raízes, solo exaurido, alimentado por anos com fertilizante sintético e já sem boa parte da sua biologia viva. Em solos assim, os testes analisados no programa de pesquisa em biocarvão da Cornell registraram aumentos de produtividade entre 100% e 200%, ou seja, a colheita dobra ou triplica em comparação com o terreno ao lado, sem tratamento. Se o seu solo já for de fato saudável, escuro, cheio de minhocas e matéria orgânica, a melhora será real, mas mais discreta. Vale a pena. Só não espere algo dramático na primeira safra. E nem todo material da cozinha dá o mesmo resultado. Material seco, lenhoso e fibroso gera o carvão mais limpo e mais poroso. Cascas secas de legumes, palha de milho, cascas secas de frutas, papelão, papel, aparas secas de grama, caroços de fruta e cascas de nozes funcionam muito bem. Material muito oleoso, como gordura de cozinha ou carne, não carboniza direito e pode gerar compostos desagradáveis durante o aquecimento. Mantenha o processo à base de plantas e você terá resultados limpos, seguros e eficazes sempre. Há 2.500 anos, alguém na Amazônia olhou para o círculo de terra escura, deixado em volta de um antigo fogo de cozinha, e percebeu que as plantas ali cresciam mais altas e mais verdes do que tudo ao redor. Essa pessoa não tinha laboratório. Não tinha universidade, tinha olhos e prestava atenção. Então começou a fazer aquilo de propósito. Foi criando terra preta, pedaço por pedaço, estação após estação, até comunidades inteiras passarem a produzir alimento num solo que deveria ser quase inútil. Esse solo ainda existe, está lá agora mesmo, sob a copa das árvores, ainda 10 vezes mais fértil do que o chão intacto da floresta ao lado, ainda produzindo depois de 2.500 anos sem receber um único saco de qualquer insumo. O que eles fizeram com as próprias mãos, com fogo e observação, você pode fazer hoje à tarde com uma lata e um punhado de cascas de banana. Esse conhecimento nunca se perdeu. Só foi deixado de lado, em silêncio, exatamente quando passou a atrapalhar uma indústria enorme e muito lucrativa. Agora ele está com você. A lata provavelmente já está na sua reciclagem. As cascas de banana estão no seu composto. O fogo leva 10 minutos para ficar pronto. Tudo de que você precisa para começar a construir um solo que vai durar séculos, além de você já estar na sua cozinha. Comece hoje. A Terra vai se lembrar disso muito depois de todo o resto ser esquecido.